Imagine um mundo onde qualquer descuido pode resultar no fim da sua vida. Um mundo dominado por seres assustadores que se espalham rapidamente e possuem enorme facilidade de chegar em qualquer parte do planeta. Bem assustador, não é? Até parece um cenário pós-apocalíptico, como aquele representado na série de televisão The Walking Dead, onde algo não desconhecido é capaz de infectar humanos e transformá-los em verdadeiros mortos-vivos. Qualquer contato com esses zumbis assustadores são quase sempre fatais, e os personagens lutam constantemente para a manutenção de sua própria vida e daqueles que amam. Na verdade, a realidade citada no começo desse vídeo também é muito parecida com a era pré-antibiótica, quando ainda não tínhamos os poderosos antibióticos para nos curar de infecções bacterianas. Neste vídeo, vamos apresentar para vocês um pouco sobre o mundo das bactérias, além de comentar sobre uma das maiores ameaças globais da atualidade, a resistência bacteriana. Bactérias são micro-organismos capazes de invadir nosso organismo e causar complicações muito sérias. Por isso, sempre nos tratamos com medicamentos chamados antibióticos, para impedir que essas bactérias se reproduzam e tomem conta do nosso organismo. Porém, esse privilégio nem sempre existiu. Foi apenas em 1928 que o médico bacteriologista Alexander Fleming descobriu acidentalmente a penicilina, primeiro elemento químico conhecido por matar bactérias. Foi apenas na década de 40, em meio à Segunda Grande Guerra, que o farmacêutico Howard Florey e sua equipe de trabalho passou a utilizar a penicilina em pacientes e observar resultados satisfatórios. Porém, antes dessa descoberta que revolucionou a história da humanidade, que é o período que chamamos pré-antibiótico, acidentes simples como um leve arranhão poderia resultar na infecção por uma bactéria. O grande desenvolvimento dessa no organismo e, por não haver tratamento, poderia resultar na morte do infectado. Era o momento de realeza das bactérias. O ponto assustador que nos leva de volta à era pré-antibiótica nesta realidade de The Walking Dead é que as bactérias muitas vezes podem se tornar resistentes a esses antibióticos que tanto nos auxiliam. Ou seja, os medicamentos passam a não fazer mais efeito dessa bactéria que é super forte. E aí, por enquanto alguma dúvida? Mas mocinha, calma aí. Por que essas bactérias mais fortes só estão aparecendo agora? Então, a descoberta dos antibióticos trouxe muitas soluções para muitas infecções e doenças da medicina. O problema foi quando o uso desses microbicidas começaram a ser usados de forma incorreta. Sabe quando você não segue as recomendações do seu médico e para de tomar o remédio quando se sente melhor? Aí é que começa o problema. Além disso, o uso de antibióticos não se reservou somente para a área da saúde. O agronegócio, por exemplo, usa antibióticos diariamente em animais, pois além deles crescerem mais rápido aumentando a produção, acreditam que esses antibióticos evitariam doenças, mas como a senhora já sabe, isso não é verdade. Entendi. Mas como essas bactérias ficam mais resistentes aos medicamentos que antes matavam elas? Para responder bem essa pergunta, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Em 1859, o naturalista britânico Charles Darwin publica um livro chamado A Origem das Espécies, no qual ele descreve o conceito de seleção natural. De acordo com esse conceito, o ambiente exerce uma pressão seletiva sobre os organismos e aqueles mais aptos sobrevivem, reproduzem e passam suas características benéficas para as próximas gerações. O que acontece é que no ambiente já existem bactérias naturalmente mais resistentes que outras, mas que podem ser combatidas com o uso correto de medicamentos. Além disso, elas também podem ser eliminadas por outras bactérias quando competem por nutrientes no meio. No entanto, ao utilizar incorretamente os antibióticos, você elimina a competição e deixa o ambiente propício para que essas bactérias sobrevivam e proliferem. Não fosse o suficiente, caso surja alguma mutação que as deixe mais resistentes, essas bactérias ainda poderão passar essa característica para outras, através de plasmídios, sequências de DNA de resistência transmitidas através de um processo chamado conjugação. Mas ainda não entendi direito. Por que o uso sem cuidado dos antibióticos aumentam essas bactérias resistentes? É por isso que os antibióticos são indicados para tratar infecções bacterianas e o seu uso deve estar exatamente de acordo com o receitado e orientado por um médico. O uso sem cuidado, como o sem a recomendação médica ou por um tempo menor do que o indicado, pode ser muito perigoso. Isso porque usar esse medicamento inadequadamente pode fazer com que aquelas bactérias resistentes sejam selecionadas como acabamos de explicar. Então, se a pessoa toma um antibiótico sem cuidado, ela acaba matando todas as bactérias sensíveis e apenas as resistentes irão sobrar. Agora, elas têm todo o espaço e nutrientes apenas para elas, e estão com tudo para estabelecer uma superinfecção.
Olha só o perigo de sair tomando antibiótico de forma descontrolada. Isso é muito preocupante, porque podemos ver o que está acontecendo atualmente na pandemia. As pessoas estão tomando o remédio azitromicina, um antibiótico que não possui eficácia comprovada contra a Covid, de forma irresponsável e indevida. Quer dizer, então, que a utilização de antibióticos sem precisar, como é o caso da azitromicina presente no kit COVID, pode contribuir para um caminho sem volta da era pré-antibiótica? Exatamente! Como eu mencionei há pouco, isso pode ser muito prejudicial. Então, abusar de medicamentos antibacterianos pode acelerar o processo e contribuir ainda mais para a resistência bacteriana. Além disso, quanto mais pessoas usando antibióticos incorretamente, maiores as chances de surgimento de bactérias resistentes. Aí que está o perigo, pois a azitromicina tem sido receitada em casos de Covid-19, mesmo sem eficácia comprovada. Se não repensarmos melhor o uso desses medicamentos, corremos o risco de voltar à era pré-antibiótica, na qual as infecções bacterianas serão causadas por bactérias superresistentes e não teremos medicamentos eficazes para o tratamento. Agora vamos falar um pouquinho de alguns dados sobre a resistência bacteriana, demonstrando em números o caos que reina nessa zumbilândia. Mais de 50% das prescrições médicas para antibióticos se mostram inapropriadas. Nos Estados Unidos, há 160 milhões de prescrições escritas de antibióticos, sendo que 50% dessas prescrições são para pacientes e o restante para fins agropecuários. 2/3 dos antibióticos são usados sem prescrição médica em muitos países, que é o que chamamos de automedicação. Aquela famosa consulta no Dr. Google para chegar à conclusão de que você precisa se medicar. 90% dos consumidores compram medicamentos para período igual ou inferior a 3 dias. Então, tendo em vista toda essa discussão, comece a praticar alguns hábitos para não contribuir com essa chuva de resistência bacteriana. Você pode começar por: não se automedique. Utilize o antibiótico no tempo indicado, respeitando os intervalos prescritos. Não indique remédios para os seus conhecidos. Às vezes, a medicação que você utilizou não é a mais adequada para eles. Não reutilize o antibiótico guardado no fundo da sua prateleira. Passe novamente pelo médico e tenha uma nova avaliação do seu quadro. E, para finalizar, tem algumas sugestões para você e para os seus amigos ficarem inteirados nesse assunto. A turma do Zequinha consegue explicar o uso correto dos antibióticos para qualquer pessoa, inclusive para aquele seu priminho que ama uma história em quadrinhos. O vídeo curtíssimo e didático do TED explica como podemos resolver essa crise da resistência bacteriana. E, para quem gosta de algo mais longo, tem também um documentário que aborda vários casos clínicos de pessoas que foram vítimas da resistência bacteriana, além de contar com a participação de profissionais que discutem mais a fundo o tema. Então, se você curte um documentário, não perca esse de vista. E aí, gostou de aprender mais sobre a resistência bacteriana? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos.